Fala galera, beleza? Tô aqui por mais um vídeo pra vocês. Bem-vindo ao meu canal novamente. Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Já fiz parte do sistema religioso. E eu tenho esse canal aqui, sim, o meu canal ele é bem aberto pra várias coisas, né? Eu não somente falo sobre religião, abrange vários temas. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer vocês aí. Já deixa o seu like aí, deixa os comentários. Ou no final do vídeo, claro. Mas se você quiser deixar agora também, deixa os comentários. Se você dá um joinha aí, compartilhar e comentar, ajuda demais o canal. E o meu intuito nesse canal é falar a verdade e abrir a mente de vocês, que eu posso ver agora que um momento que nós estamos vivendo, isso está acontecendo bastante. Então isso é uma prova boa que o fim está próximo. Nesse vídeo eu queria falar com vocês em relação aos falsos profetas, né? Pelo que está acontecendo aí. Me chamou a atenção essa semana sobre o André Valadão, né? Pra quem não conhece, o André Valadão, ele é um líder de uma seita religiosa aí, né? Que tem a família dele, a família Valadão, que as irmãs são cantoras, ele também é cantor. E desse mundo gospel também não é um mundo, né? Não é... É um comércio também, isso é uma extensão do sistema religioso. E hoje eu queria alertar vocês sobre isso, galera, para ficar esperto, né? Porque tá acontecendo no mundo. Está acontecendo essas coisas. Então, hoje você vê nitidamente mais o falso profeta atuando. E o que aconteceu essa semana, vocês estão acompanhando aí nas eleições, ele mentindo, né, sobre o TSE, né, ele inventando que ele tomou uma intimação do TSE, como se ele tivesse sendo bloqueado pelo Lula. Mas não é isso que realmente aconteceu, né? Isso foi uma mentira, ele inventou, ele pegou um papel lá, mostrou lá. Mas ele tá fazendo isso porque ele tem um interesse político nisso, né? Um caso que está mobilizando opiniões nas redes sociais e que, honestamente, para mim é inédito, né? Primeira vez na minha vida que eu vejo alguém público, né? Uma pessoa pública inventar uma decisão judicial, gravar um vídeo em tom fúnebre, com todo de preto, uma música dramática, como se tivesse sido alvo de alguma ordem judicial, o que é falso. O Tribunal Superior Eleitoral negou ter intimado o pastor André Valadão a fazer uma retratação que ele postou ontem nas redes sociais sobre acusações falsas que ele fez contra o ex-presidente Lula. Para você entender, ontem o pastor foi nas redes sociais e postou esse vídeo. Gente, ele chega a exibir um papel segurando um documento que ele supostamente teria recebido. E aí o que ele diz, né, nesse vídeo? Ele falou que havia recebido ali um pedido do TSE, não foi uma intimação, foi um pedido do TSE, citou o nome do presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes. E aí ele diz, então atendendo a esse pedido do Alexandre de Moraes, eu digo que Lula não é a favor do aborto e da descriminalização das drogas. Diz ainda, abre aspas, Lula não é a favor literalmente de colocar uma regulamentação na mídia, fecha aspas. Tudo isso para quê? Um tom de ironia, como se ele estivesse fazendo uma coisa a contragosto. Isso acontece no meio de um momento em que há uma ofensiva de bolsonaristas para dizer que há censura da parte do TSE contra eles, né? E o pastor se prestou a fazer esse papel, fingir que havia recebido uma determinação judicial para se desmentir, fazendo isso em tom irônico e com música de fundo. O interesse político dele é no Bolsonaro. Por quê? Porque se vocês não viram, né, o Bolsonaro perdoou a dívida dessas seitas religiosas. Então, sempre a religião, né, ela sempre foi amarrada, né, ela sempre foi vinculada, ela sempre teve ali, né, junto com política e religião, sempre estiveram juntos. Então, se você vê, eles sempre querem manter o povo, sempre estão de mãos dadas ali. Então, como você pode ver, ele tá fazendo isso porque ele tem um interesse. Eu não sei se ele tá ganhando. Como eu falei no meu vídeo anterior, se vocês não viram, não tem nada que nós podemos fazer para parar. Porque Deus controla tudo, né? Então, se tiver acontecendo, não é um partido, vou bloquear. Não tem, porque a hora vai chegar e não tem nada que nós possamos fazer. Então, e muitos vão sofrer, nós vamos sofrer, muitos vão morrer. Vai chegar esse tempo. Então, não vamos deixar. Mas eu e você não mandam, nós não mandamos em nada. Então, quem decide isso é o próprio Messias, entendeu? É o próprio Deus, né? O eterno, né? Então, o verdadeiro Deus, né? Então, o que eu queria deixar para vocês? Eu queria deixar umas palavras aqui para abrir os olhos de vocês. A mentira em si é instalada, né? Eles gostam, né? Eles são muito mentirosos. E, cara, eu vou trazer para vocês, mas eu sempre falo, né, desse livro aqui, né? Que é o Novo Testamento.
interlinear do grego. A Bíblia em si, ela sofreu atualizações. Então, o que acontece? O ensino que foi passado para as pessoas dentro desses templos religiosos, que não tem nada de Deus ali, é distorcido. Não é distorcido. Não estou falando que 100% deles, mas a grande maioria. Você pode ver o cara mentindo por causa de política. Tipo assim, ele não está exaltando ninguém. Por que ele está defendendo o Bolsonaro? O que ele tem? Qual o interesse dele nisso? Ah, não. Aí ele vai passar para as pessoas, né? Que estão ali no sistema, não, que, né, vou um ladrão e tal, como se o Bolsonaro não fosse, né, só você investigar, não, mas é que vai piorar, vai virar uma Venezuela. Isso é conversa, entendeu? É conversa, entendeu? E o que eu falei, não tem como parar isso. Não, vamos às ruas, não é, o caos tá aí para acontecer. Então tem líderes no mundo, tem coisas que estão sendo, pesquisem, né, tem as agendas, agenda do 2023, agenda 2030, 2050. Eles têm interesses, então tudo tá caminhando pro fim. Então tudo caminha pro... Tem até um relógio, viu? Que tem uns cientistas e pesquisadores, eles têm um relógio, né? Que é o fim do mundo. Esse relógio, quando chegar em meia-noite, eles vão falar que tipo assim, é o fim do mundo. Então tá, tipo, quase em meia-noite. Então, assim, são coisas que vão acontecendo. Eu não tô falando que, vai acreditar nisso, vai acreditar. Não. Mas você pode ver que tá só... As coisas são... degringolando, as coisas estão indo ladeira abaixo. O que é ensinado nessas seitas é errado, entendeu? É errado, que você aprendeu errado, línguas, dom de línguas, Santa Ceia, falar em línguas, dom do Espírito Santo, dom de línguas, dízimo, dinheiro, oferta, para ganhar com Deus. Deus vai te dar, Deus vai te fazer aquilo, Deus vai abrir a porta, Deus vai te dar um emprego, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar um celular, Deus vai te dar um telefone, Deus vai te dar um iPhone, Deus vai te dar uma mansão. Olha, Deus que... Não. Todo mundo tem acesso. Porque, como falei, nós devemos estudar a Bíblia. Então, o Velho Testamento, sim, você via em relação a isso, a conquistas e tal. Mas ali ainda era uma outra história. Então, como eu falei, aprenda a ler a Bíblia. Aprenda. Ali era uma outra história. Hoje nós vivemos na graça. Na graça é totalmente diferente. A graça... Pega aí... Tô te falando... Te imploro, leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Tenta ler um capítulo por dia. Não é maçante. Não é que coisa chata. Mas você precisa saber, você tem que saber a verdade. A verdade está ali. A verdade não vai ser contada por ninguém. Eu posso estar falando aqui a verdade para você, mas pode ser que seja mentira. Então você tem que ler, entendeu? Você tem que ler, porque pode ser... Eu posso estar contando uma mentira para você não tem que acreditar. Hoje em dia é complicado, porque hoje em dia é cheio de golpe, cheio de mentira. É difícil você confiar hoje no ser humano. É muito difícil, muito difícil. Então eu peço para você que você faça o quê? Leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Principalmente, eu já expliquei como ler a Bíblia. Quais são as fases da Bíblia? Quais são? Então leia. Não fique dependendo de ninguém. Então leia a Bíblia e você vai entender. Tá? Leia fora da caixa. Não, já aprendi isso, você não aprendeu nada. Ninguém aprendeu nada. Se você está dentro de uma seita, você aprendeu errado. E cuidado, que tá cheio. Cada esquina tem um e todos estão tentando desviar. Se você ler o Novo Testamento, somente vai fazer isso aqui. Puf! Agora você tá assim, sendo guiado por cego. Então você tá acreditando que uma pessoa tá te explicando, te falando, tá lá na frente. Mas quando você ler a Bíblia, sua mente vai despertar. Você vai ver que não tem nada a ver com isso aí. Nada a ver. Nada a ver. É muito impressionante. Por isso que eu recomendo. Leia que você vai ver. E o que eles falam que é pra eles, assim, o falso profeta vai vir, o falso profeta... Eles são falsos profetas. Isso que é o mais intrigante da questão. Esses caras, esses líderes religiosos, eles são os falsos profetas. Essas igrejas que estão aí, que não existe igreja, já falei. Eu fiz no meu outro vídeo. Não existe igreja. Igreja é você, eu, o templo somos nós. Ele habita em você, ele habita em mim. Então, ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele não habita num barraco, Deus está aqui, não. Deus está dentro de você. Não, ele faz morada em você. Então leia a Bíblia que você vai despertar. Você vai entender o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é salvação. O verdadeiro evangelho é você ser uma pessoa melhor cada dia. É você fazer o legado dele, você estender. E ele falou que você vai fazer coisas maiores que ele, coisas grandes e maiores. Então você vai fazer. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de milagre, de você levar a palavra dele. E tudo é possível, porque você fala, não, Deus me deu, mas e o cara que vai no candomblé, o cara que não acredita em ninguém, o Elon Musk fuma maconha? Você acha que o cara é o cara mais rico? O que é? Foi o diabo que deu pra ele? Foi o diabo, né? Então o diabo é Deus,
Não, pô, foi o cara que simplesmente correu atrás do objetivo dele, pô. Não tem isso, então. Se você tiver, claro, se você tiver sua vida com Deus, Deus vai te dar saúde, vai dar condições de você fazer isso. Ele já falou que o sol nasce pra todo mundo. Ninguém vai ter a vida igual, né? Minha vida não é igual à sua vida não é igual à minha, a sua vida é melhor que a minha é pior que a sua, a minha é melhor que a sua, eu não sei. Mas cada vida é uma vida. Eu tô correndo atrás das minhas coisas, eu tô estudando, tô fazendo as coisas. Aí você tá parado, quem é que vai se dar bem? Ah, não, foi. Ah, não, pô. Todo mundo. Você pode ser um ateu. O sol nasce pra todo mundo. Deus é Deus de todo mundo. A pessoa que decide se quer seguir ou não. É isso, galera. Como eu posso fazer pra identificar um falso profeta, né? Eu até escrevi aqui anotei aqui, ó. Vamos lá. Falsos profetas são pessoas que pregam o que não vem de Deus. Seus ensinamentos não são bíblicos. E eles inventam profecias, sonhos e visões. Os falsos profetas enganam outras pessoas, desviando-as de Deus, e causam conflitos e confusão. Aí como podemos reconhecer um falso profeta? Como eu falei, estudando a Bíblia. Se alguém prega algo que vai contra a Bíblia, é um falso profeta. E devemos evitar os falsos profetas. Seus ensinos só trazem problemas e podem enganar até os crentes, né? Os que acreditam na palavra. Por isso, é muito importante conhecer a Bíblia e ter intimidade com Deus para distinguir entre o certo e o errado. Queria deixar até com vocês aqui umas palavras aqui, ó. Eu vou tentar explicar para vocês. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Então assim, amados, sempre falo, leia o capítulo completo, inteiro. Não leia só um, tá? Você vai entender. Não existe ler a Bíblia por versículo. O versículo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é só isso, tem um contexto. Mas, leia sempre o capítulo inteiro. Vamos lá, 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Já também um outro aqui. De novo, sempre leia o capítulo inteiro. Marcos 13, capítulo 13, versículo 22 e 23. Depois aparecerão vários cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Quem são os eleitos? São os que nasceram verdadeiramente, quem conhece o verdadeiro evangelho do Messias. Infelizmente não é esse povo que está nessas seitas, porque eles estão sendo enganados. Eles não conhecem o verdadeiro evangelho. Por isso eu tô falando, é diferente. Continuando, por isso, fiquem atentos. Avise-os de tudo antecipadamente. É isso que nós temos que fazer. Avisar essas pessoas que estão dando ouvidos, estão enfincados, estão dentro dessas seitas religiosas. Então, nós temos que alertá-los, temos que tentar resgatá-los. Mas se eles não quiserem, é aquilo, né? É difícil, né? Todo mundo se você já esteve no lado de lá, é muito difícil. Você se apega àquilo, você se apega àquilo como verdadeiro. É difícil a pessoa abrir os olhos, ela tem que querer. Porque sempre tem uma pulguinha, sempre tem alguma coisa que vai te deixar... que estranho, mas eles fazem você ficar ali. Eles conseguem te prender lá dentro. Então, basicamente, não vou falar que é impossível, é possível. Como vocês podem ver esse movimento que está acontecendo. Muitas pessoas estão saindo dessas seitas, desses templos religiosos, que não tem que é um templo religioso que não tem nada do verdadeiro evangelho. Então, eles estão presos ali. Então, eles também trabalham de uma forma de manter você ali com medo, com temor, com terror, sabe? E para você não sair, porque sua vida vai, né, sempre vai acontecer alguma coisa e tal, você vai se afastar. É isso que temos que fazer, sempre alertar, mas é o livre-arbítrio, né? É difícil, mas a pessoa que ela quiser, foi como no nosso caso, eu fui atrás, eu fui ler, eu fui tentar entender toda a verdade. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 3. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que o resgatou. Olha que forte. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade, que é o que está acontecendo. Em sua cobiça deles, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação pairá sobre eles, e a sua destruição não tardará. Então, sim, o caminho deles é a desgraça, né? O caminho deles é o inferno.
vão ser destruídos. Mas você viu que é muito revelador, galera. Não tem aqui, ó. E isso carta de Pedro, né? Pedro falando. Então, novamente, no passado surgirão falsos profetas do meio do povo, como também surgirão entre vós falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Pra mim, isso aqui, quem entende o verdadeiro evangelho, com isso aqui você já... Você foi não precisa de... não, preciso de um... Não, tá aqui. Muitos... Olha isso aqui. Versículo 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. O caminho da verdade, quem que é? É o Messias, é a salvação. Em sua cobiça, esses vagabundos, esses pilantra, e nem agora o André Valadão, interessado aqui em poder, em sua cobiça, poder, dinheiro, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, que é conversa pra boi dormir, que é distorcendo o quê? Estão distorcendo aqui a palavra, uma palavra pura, ensinamentos errados. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, que é mentira, né? Que é o que está acontecendo no mundo. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tardará. E a última é Mateus. Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Esse aqui é um alerta, né, que está fazendo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É o que você vê aí, é a santidade. Não, em nome de Jesus. Não, meu irmão. Deus tem um propósito na tua vida. Deus vai mudar a tua vida. Vem aqui, frequenta a igreja. Olha, tem aqui um carnezinho, tem um envelope. Seja um fiel, né? Um fiel dizimista a Deus. Deus vai te honrar. Deus vai trazer maravilhas. Deus vai trazer bênçãos abundantes sobre a tua vida. Venha comigo. Vem aqui, frequenta. Deus te ama. Vem cá. Entendeu? Eles têm uma lábia, eles sabem como poder te trazer. Então, como eu falei, ninguém tem a vida perfeita. Todo mundo sofre problemas. Tem problema financeiro, problema de saúde, problema familiar, problema de relacionamento. Você tem problema. Alguma coisa ele vai te atrair. Porque é simples. Ninguém tem vida perfeita. Todo mundo tem situações adversas na vida. E com isso ele traz você pra ele, entendeu? Ele sabe como fazer isso. Continuando aqui. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas ou de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher ovelhas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Não. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá o quê? Frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Então, você vai pegando, né? Uma hora aparece, vai aparecendo. A pessoa que está fazendo a coisa correta, ela não tem problema. Não vai dar problema para ela, entendeu? Mesmo que alguém tente, a verdade sempre vai prevalecer. Ainda mais falando da verdade do Messias. Então, galera, eu vou dar uma resumida, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas é isso. Então, cuidado com os falsos profetas. É triste, até para você levar como uma afronta. Mas eu falar pra você que você aprendeu errado, é difícil você ouvir isso, porque eles falam, esse cara tá doido, velho. Tá falando besteira. Eles falam dizer que você tá endemoniado. Mas como se eu tô endemoniado se eu tô lendo a palavra? Eu não tô inventando como eles inventam. Tá aqui, por isso eu falo, tudo que eu falo, o que eles falam, você tem que confrontar. E é o que tá aqui. Não é coisa inventada. Não, Deus me falou. Deus, o cara tem uma conexão com Deus. Tipo assim, o cara tem um telefone de Deus. Xaramanai. E vai falar que não existe. Eu já falei isso é tudo mentira. Cara, se você pegar isso, você vai ficar abismado. Porque não existe negócio de Santa Ceia. Não falando que não teve a Santa Ceia. Tô falando que hoje em dia, você vai comer um pedaço de pão e tomar um suco de uva que era um vinho quando Jesus tomou. E tem uma outra conotação, tem um outro significado aqui, ó. E você pegar e dízimo, barganhar com Deus, que você vai dar, Deus dá 10, Deus dá 20, que Deus vai te dar mais.
que você sempre barganha, ajuda o outro que vai te dar. Não, você tem que fazer o que é certo. O que é certo. Você vai ajudar o próximo, então ajuda o próximo. Você ajudar o próximo, é o que você tem que fazer. Se você tem mais, se tá te sobrando, você dividir com o necessitado é o que você tem que fazer. É isso que o Messias faria. E não, vou dar aqui por uma cesta básica que eu quero que Deus vai me dar mais. Barganha do mesmo jeito. Vou dar uma oferta porque Deus vai me... Uma oferta não... A oferta é você. Não, você. O que você fizer, Deus se agrada nisso. Deus não vai te dar mais ou menos por isso. Não, Deus vai me dar porque eu tô ajudando o pobre, o necessitado, a viúva. Eu vou dar não sei o que, Deus vai me ajudar. Eu vou dar um dízimo porque Deus vai me dar mais. Então, eu vou arrumar um segundo trabalho. Não tá escrito isso no Novo Testamento. Então, por isso que eu falo pra vocês, leiam o Novo Testamento. Leiam. É simples. É salvação. Ali só tem coisas sobre salvação. Ali é a nossa salvação. Ali é como você... Ninguém é merecedor. Todo mundo é pecador. Não tem pecadinho, pecador. Todo mundo faz merda. Todo mundo faz cagada. Todo mundo peca. Todo mundo pensa. Todo mundo age de uma forma errada. É normal. Ninguém é mais merecedor que ninguém. Ele sabe disso. Mas ele sabe que tá aqui dentro. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem eu sou. Então, se você fizer o correto ali, a gente tem que trabalhar para ser... Trabalhar nas nossas vidas para ser pessoas melhores. Pessoas que vão... ajudar o próximo, que vão fazer diferença nisso aqui. Não ser um invejoso, ser pessoas podres, pessoas que querem poder, isso não tem nada a ver. Então, o que o Messias deixou, nós temos que ser seguidores dele. Ainda você, que você aprendeu errado. Então, aprendendo é só ali. Então, para você ser seguidor dele, realmente, você tem que aprender o que está ali, no verdadeiro. E eu sempre recomendo, para ler, se possível, você comprar esse do grego pro português, porque ali tem menos, assim, os outros trocou muita coisa e foram feitas outras traduções, semi-tradução, lá. E aí quando você vai ver, são coisas bem... Se você pegar de hoje é muito mais atualizada, sabe? Tá quase falando, mano, tá ligado? Jesus, pá... Não. É ali, na fonte. Tem que ir na fonte, né? Na fonte traduzida para português. Então, você vai entender o verdadeiro significado e como, né, você... praticamente você... ser salvo, né? Você conseguir chegar lá. Porque assim, quem vai decidir isso é ele, não é eu sou salvo, né? Ninguém, você não sabe, entendeu? A gente vai fazer o melhor, né? Mas só quem sabe e quem pode definir isso é ele. Beleza, galera? Queria agradecer vocês aí, muito obrigado por estarem no canal. Ficou um vídeo um pouco longo, mas já deixa seu joinha aí pra nós. Comenta, compartilha, passa pra alguém. Deixa sugestões, pode escrever aí que eu sempre procuro responder todo mundo que deixa mensagem aí. E beleza? Tamo junto, obrigado aí novamente. E qualquer dúvida, novamente, deixa aí que eu respondo. Procuro sempre responder todo mundo. E tamo junto.